Portugal começou a segunda fase da reabertura econômica. Os estudantes estão retornando às aulas e as lojas e restaurantes voltaram a funcionar. O país é considerado um exemplo no combate à pandemia. A primeira análise do início do desconfinamento em Portugal é otimista. As autoridades de saúde não observaram impacto na curva de evolução da pandemia. Na primeira fase conseguimos controlar a expansão da pandemia, agora não a deixar descontrolar. E os dados que temos destes primeiros 15 dias de desconfinamento são animadores, em que não houve um aumento da taxa de contaminação, não houve um aumento de internados, não houve um aumento de falecimentos, pelo contrário, todos esses números têm vindo a evoluir no bom sentido. Na primeira fase do desconfinamento, o afrouxamento foi discreto. Apenas o pequeno comércio, barbearias, cabeleireiros, livrarias e estandes de automóveis puderam reabrir. E as atividades esportivas individuais foram liberadas. Mesmo assim, a população se mostrou cautelosa. Nas 2 primeiras semanas de maio, houve um aumento de apenas 2% de pessoas nas ruas. Uma primeira parte da maratona é uma maratona de saúde. De saúde e agora também de regresso, por pequenos passos, a uma maior normalização da vida social. A segunda fase promete trazer mais vida ao país. Os estudantes, apenas do ensino médio, retornaram às salas de aula, mas com uma série de medidas de higiene para evitar uma nova onda de contaminação. O uso de máscara é obrigatório e todos fazem a higienização das mãos ao entrar e sair da escola. Os horários e as turmas foram divididos para evitar a aglomeração. 2 meses em casa custa uma pessoa não poder sair, não poder apanhar ar fresco. Mas pronto, é fundamental, mas vai ser muito condicionada. Não vamos poder estar com a maior parte da nossa turma. Se calhar a gente que gostava de estar e não votar, mas pronto. Nas ruas de Lisboa, o movimento anda tranquilo. Lojas, restaurantes, cafés, mercados, parques, monumentos e museus também puderam reabrir. E os portugueses estão mantendo os bons hábitos que aprenderam durante a quarentena. Tem que caminhar lentamente, mas penso que lentamente vamos caminhando até encontrar de facto um porto seguro. E um dos lugares mais visitados pelos turistas aqui em Lisboa teve que se readaptar aos novos tempos. Depois de 2 meses sem abrir, as confeitarias que vendem o tradicional pastel de Belém finalmente reabriram as portas. Para saborear uma das iguarias do país, os clientes e funcionários precisam cumprir regras rígidas de higiene e proteção. A principal companhia aérea do país teve de reduzir os 400 voos diários para cerca de 10 por semana. Agora, o tráfego aéreo nacional começa a ser retomado. E os voos para o Brasil também estão, pouco a pouco, sendo restabelecidos. Quando eu fui fazer o check-in já dentro do aplicativo do check-in, eu pude observar que os locais já estão salteados dentro do voo, o que é uma providência para que se não haja aglomeração dentro do voo. Espero que continue assim quando a gente embarcar. Se tudo der certo e a pandemia continuar evoluindo de forma controlada, Portugal estará apto para a terceira fase de desconfinamento a partir de 4 de junho. Os shoppings poderão reabrir, os campeonatos de futebol podem ser retomados e as praias voltam a receber os banhistas. Tudo com novas regras para desenvolver novos hábitos nos portugueses, que além de darem o bom exemplo para outros países, vão começando a descobrir essa nova vida. É impressionante o caso de Portugal, né, Jaque? Porque Sim. a Espanha, que é do lado, foi um dos países, e ainda é um pouco, né, um dos países que mais sofrem com a Covid-19. Né? É do lado, tem todas as características iguais, temperatura, população, tudo é parecido entre os dois países. Um é um exemplo, o outro, a gente não diz que não seja um exemplo, mas o outro sofreu muito. As medidas que foram tomadas, né?